1º de abril de 2016, o dia é da mentira, mas no Gazeta Esportiva as notícias são todas verdade. Palmeiras joga bem, vence a primeira com Cuca como treinador e rebaixa o Rio Claro. Vitória dá moral para o derby de domingo. Ferroviária sai na frente, mas Santos acorda no segundo tempo, vira e goleia na Vila Belmiro. Na volta do São Paulo ao estádio do Morumbi, o tricolor está perto de anunciar pintado na comissão técnica do clube. O Gazeta Esportiva conversou com exclusividade com o novo membro da comissão técnica do tricolor. E ainda os preparativos para o final de semana de clássicos. Em São Paulo tem Palmeiras e Corinthians do Pacaembu. Pelo Carioca, Botafogo e Flamengo. E na Espanha, choque dos poderosos Barcelona e Real Madrid. Arre! Finalmente o Palmeiras venceu a primeira com o técnico Cuca no comando e não é mentira do dia 1º de abril não, hein? E não é mentira do dia 1º de abril, tá, gente? O clima do início do jogo era tenso dentro e fora de campo, já que a Mancha Verde, principal organizada do Verdão, prometeu ficar calada durante a partida por conta da punição imposta pela Federação Paulista de Futebol, que vetou os organizados que eles levassem faixas e bateria depois da entrada não autorizada na academia de futebol. Quando a bola de fato rolou, o Palmeiras foi melhor desde o início e os planos da torcida mudaram. Foi só eles começarem a cantar que os gols saíram para alívio geral. Veja aí os melhores momentos desse jogo com a narração do Osmar Garrafa. Autoriza Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Bola rolando Pacaembu, Palmeiras e Rio Claro é o Paulistão na Gazeta para você. Matheus Salles, Jean tá de frente, Jean arriscou. Que defesaça do Lucas, que defesaça do goleiro do Rio Claro. Lucas Barrios pro Egídio. Boa bola, hein? Cruzamento no segundo pau, toque de cabeça, Lucas! Olha o escanteio, toque de cabeça, Fernando Praz. Na chegada do Léo Costa, houve um desvio no primeiro pau, observe. O Léo Costa conseguiu bater. Bola lá pra dentro, Lucas Barrios, não! Incrível o gol que perde o Palmeiras, olha que metida de bola. Lucas Barrios ficou na cara do Xará Lucas. Cruzamento lá pra dentro, toque de cabeça e o gol! Gol do Palmeiras! Alexandro! Palmeiras está na frente, tá legal. 1-0 no Pacaembu. Olha só a batida e o gol! Gabriel Jesus. Cruzamento lá pra dentro da área, o toque de cabeça e o gol! Gol do Palmeiras! Rafael Marques, agora Palmeiras 3. Rio Claro 0. Esta foi a primeira vitória do Palmeiras no comando do técnico Cuca. Esse resultado frente ao Rio Claro colocou o Verdão novamente na zona de classificação. E mais que isso, deu moral para a equipe enfrentar o Corinthians no clássico do próximo domingo. O Corinthians vem num bom momento, melhor que a gente tem que ser sincero, só que é rivalidade, cara, é clássico onde que quem aproveitar mais sai com os 3 pontos. Não nos traz, vamos dizer, vantagens, mas nos tira um peso, nos dá um pouquinho de calma, não precisa de tranquilidade, nos dá um pouquinho de calma para a gente poder trabalhar esses 2 dias e aí mais um jogo difícil, mais cobrança, mais pressão no clássico. Domingo e quarta são jogos que podem mudar todo um momento horrível que a gente vive.
né? Não vamos pensar porque a gente ganhou hoje que já acabou, já passou. A gente tem que trilhar nesse caminho. A gente não tem que comemorar muito, não. Tem que estar contente com a vitória, mas que a gente tem que seguir nessa batida aí nos jogos seguintes também. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. Essa vitória não poderia vir em melhor hora. Claro que você vencer é sempre importante. Quem é mais rigoroso vai dizer isso. Mas existem contextos. Veja só, o Corinthians tem 6 vitórias seguidas, mas a vitória sobre a Ponte Preta não tem tanto peso como essa vitória do Palmeiras, por exemplo, sobre o Rio Claro. Por quê? O Palmeiras vinha de 4 derrotas seguidas, um baixo astral danado, uma caça às bruxas, gente querendo com Alexandre Matos, Cuca, Paulo Nobre, jogadores, torcida reclamando, enfim, estava um inferno. De repente venceu por 3-0. Quer dizer, então, o que muda? A cabeça, sabe? O psicológico se torna mais leve, menos pesado. E às vésperas de um clássico contra o Corinthians. Então, vamos imaginar que o Palmeiras tivesse vencido 3 partidas anteriores e perdido essa. Seria muito mais complicado do que ficar 4 jogos sem vencer e vencer a partida como venceu às vésperas de um jogo com o Corinthians. Eu acho que o Palmeiras estava precisando de um pouco mais de confiança. Não vai mudar muita coisa do ponto de vista tático, técnico e tal, mas vai para o jogo com um pouco mais, sabe, com moral um pouco mais elevado, e o que é fundamental num clássico como esse tradicional, o famoso derby. Alberto Helena Júnior, boa tarde. Boa tarde. O Palmeiras jogou bem, dentro das suas limitações, claro, e com muita determinação, conseguiu evitar tomar um gol, que é um fator de desequilíbrio muito grande numa equipe, sobretudo vivendo esse período crítico como vive o Palmeiras. E ganha, realmente, como você disse, ganha moral para enfrentar o Corinthians, o grande adversário. Nesses casos é muito comum essas grandes rivalidades, né, tradicionais. O time que está mal venceu o time que está bem. No caso aí seria o caso do Palmeiras vencer o Corinthians. É uma possibilidade, né? A história já tem um longo relatório a respeito disso. Mas gostei do Palmeiras, achei interessante esse time e acho que o Cuca vai dar um jeito no Palmeiras. Tu não precisa ter sossego, tranquilidade, esperar um pouco. O cara não está nem um mês aí, né? As pessoas são muito imediatistas. Muito imediatistas. Né, Anitta? Eu sei bem o que é isso. Ainda falando do Palmeiras, participe da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Após vencer a primeira na era Cuca, o Verdão já tem um clássico pela frente. Domingo, o clube enfrenta o Corinthians no Pacaembu e a gente quer saber o seguinte: quem vai vencer esse duelo? Palmeiras, Corinthians ou dá empate? O resultado eu dou no fim do programa de hoje. Alberto disse que a história mostra que às vezes o time que vem de uma campanha pior vence. E aí? Então, sabe que eu disse ontem isso também, fico até feliz. É histórico, né? É histórico. A lógica, se é que existe alguma lógica no futebol, apontaria... Tem, claro que tem. Apontaria... Tem lógica, tem justiça. Vamos acabar com essa bobagem, dizer assim, futebol não tem lógica, futebol não tem justiça, é injusto, não é injusto. Mas quando eu falo que não tem lógica, é que não é sempre que o melhor vai vencer, é isso que eu estou dizendo. Claro. Não, então essa falta de lógica. Há uma margem grande pro exatamente. Acaso, claro. Então, a lógica, pela campanha do Corinthians, o que tem fazendo é Corinthians. Mas aí existe também uma coisa chamada história, que mostra que toda vez que o Corinthians está mal e o Palmeiras está bem, dá Corinthians. E toda vez que o Palmeiras está mal e o Corinthians está bem, dá Palmeiras. Então, por isso, meu palpite, Palmeiras. Eu vou pela lógica. Apesar de que há uma grande possibilidade do Palmeiras vencer, mas acho que o Corinthians está melhor. O jogo é onde? Pacaembu. Mas mando do Palmeiras. Bom, maioria palmeirense no estádio. Já não vai contar o Corinthians com aquele impulso da Fiel e tal. Mas, de qualquer forma, eu ainda acho que o Corinthians é mais equilibrado. Para mim, acho que dá Corinthians. Bom, eu serei ponderada e serei o meio termo de vocês dois. Vai dar empate, tá bom? Muito bem.
Quem também venceu nessa quinta-feira foi o Santos. Você sonhou com isso ou não? Não, com isso eu não. Vamos ver se eu sonho até domingo e te falo. Depois de levar um gol da Ferroviária, não se abateu e foi buscar a virada na Vila Belmiro. Acompanhe como foram os gols dessa partida com a narração do Vinícius Rodrigues. Aí o Samuel devolveu no Fernando Gabriel, de novo o Samuel, a bola fica espirrada, Thiago de cabeça, tá lá! Gol da Ferroviária! E é de Thiago Marques, camisa número 11. Zeca, de novo Lucas Lima. Colocou no fundo com o Zeca, tem condições. Fez o break, tirou o zagueiro. Zeca bateu de direita e que golaço! Tá lá! Gol do Santos! E é do garoto Zeca, que golaço! Aí avança Lucas Lima, colocou no meio da área, Joel, linda bola pro Gabriel, devolveu no Joel, escorregou, tá viva, tá lá! Gol do Santos! E é de Paulinho na troca de passes, Gabriel, Joel, no fim das contas a bola sobrou pro Paulinho. Volta no Rodolfo, apertado pelo Joel, engrossou Rodolfo. E aí foi mal no domínio Marcão, ganhou Joel, pode pintar o terceiro gol do Santos, tá lá! Gol do Santos! E é mais uma vez dele, Paulinho, camisa número 26, na bobeira da defesa da Ferroviária. E a bola é no fundo com o Lucas Lima. Colocou rasteira, tentou o domínio Gabriel, foi puxado, é pênalti. Pênalti marcado em cima do Gabriel. O Santos tem a chance de marcar o quarto gol já nos acréscimos do jogo. Bate sempre de perna canhota, concentrado no lance, toma distância, partiu pra bola, bateu, tá lá! Gol do Santos! E é de Gabriel Barbosa, o Gabigol. É o quarto gol do Gabigol no Campeonato Paulista. Ferroviária de Araraquara, 1. Sou muito sincero, a Ferroviária mereceu o primeiro tempo todinho. Fez o primeiro e talvez pudesse até ter feito mais 1 ou 2 gols. E o primeiro lance do segundo tempo, eles também tiveram uma oportunidade real do segundo gol. Então é para vocês verem que enfrentamos uma equipe que vem alcançando uma qualificação muito boa e vem fazendo um belo campeonato. Eu acho que foi um resultado importante. Até porque nós precisávamos novamente de um bom resultado e de jogarmos bem. E esse segundo tempo voltamos a jogar, a atuar dentro das nossas melhores condições. Ganhou de virada e de um time que vem apresentando bom futebol. Eu lamento muito pela Ferroviária, porque tem mostrado um futebol de qualidade, mas não tem conseguido ser regular. De repente toma aí de 4-1, imaginava que a Ferroviária fosse classificar, já começa a ficar em dúvida, acho que não vai rolar não. Rapaz, essa noite de quinta-feira, né? Quinta-feira. Foi engraçado. Soma aí os dois resultados. 4-7-1. É? 7-1. Emblemático, né? Emblemático 7-1. É o seguinte, o Santos enfrentou um adversário mais categorizado do que o Palmeiras. Né? O Rio Claro é um time muito fraquinho e a Ferroviária tem essa coisa, joga bem, sobretudo contra os grandes clubes. Mas ali houve, nesse jogo do Santos, um ponto que é nevrálgico em relação ao futebol brasileiro. Vende por 2 letras? LL. É isso mesmo. O que aconteceu nesse jogo? Primeiro tempo, o Santos ficou boiando ali em águas mornas, né? O peixe, com a boca aberta e tal, e a Ferroviária jogou, fez um gol. O próprio técnico do Santos disse isso. No segundo tempo, uma só mudança.
Um jogador. Um jogador chamado Lucas Lima entrou. É isso aí. Virou a cara do jogo. Transfigurou o Santos. Passou a ter toque de bola, criatividade, avançava, envolveu, criou uma série de chances de gol. Não é um jogador, é um meio armador que esse maldito futebol brasileiro não revela mais com a generosidade que era comum no passado. Né? Então, e sem este cara, sem o Criador, não há criação do céu. Sem o Criador, não há futebol. E é isso que precisa entrar na cabeça dos cartolas, dos técnicos brasileiros, sobretudo das categorias de base, que precisa produzir, reproduzir esse tipo de jogador o máximo possível e enterrar no lixo da história o tal do volante, os 2 volantes, 2, 3 volantes. Isso aí é que precisa ser jogado na lata de lixo da história. Porque esse é o nosso entrave, é o nosso atraso. Está aí, nessa figura emblemática do meio armador. E eu faço uma leitura parecida com a sua, Roberto. Que você é um rapaz inteligente. Obrigado. Com uma ressalva, porque o que acontece? Como é uma espécie em extinção, então eles acham que não é mais necessário, porque os outros clubes se viram, tentam se virar no conjunto sem ter essa peça. Mas nós sabemos que quando existe essa peça, esse tipo de jogador, ele faz a diferença. Claro. Pronto, é só uma questão realmente de você buscar, de você garimpar jogadores. E aí eu falo assim, mas também não cabe mais porque o futebol moderno existe. É simples. O futebol moderno deles é o mais antigo que existe. Está há 20 anos superado. Então, futebol moderno é o que joga o Bayern, é o que joga o Barcelona, cheio de meias. É isso. É isso aí. Quando não tem a posse de bola, marca como se fosse um volante. Quando tem a posse de bola, joga como o craque que todo mundo espera ver em campo. Simples assim. Claro. Gosto desse entrosamento. É? Nas outras partidas da quinta-feira, os resultados ajudaram e recolocaram o Palmeiras na zona de classificação para a próxima fase do Paulistão. No estádio 1º de Maio, São Bernardo e Mojimirim ficaram no 1-1. E em Campinas, o Red Bull Brasil bateu o Novo Horizontino. Veja os gols. No Moisés Lucarelli, Roger, com pouco mais de 1 minuto de jogo, abriu a contagem para o Red Bull contra o Novo Horizontino. Depois do intervalo, Maílson tabelou bonito com Roger e soltou a bomba de pé direito. Final, Red Bull 2, Novo Horizontino 0. Mundial de Surf. Depois de 4 dias, ontem as competições foram retomadas em Bells Beach, na Austrália. Logo nas 2 primeiras baterias do dia, ótimas notícias para a torcida brasileira. Primeiro foi a vez de Ítalo Ferreira surfar muito e atropelar o norte-americano Nat Young e o australiano Julian Wilson. Com uma somatória de 14 pontos, o brasileiro garantiu vaga nas quartas de final do evento. Na bateria seguinte, Igor Dantas chegou com tudo e mostrou muita maturidade para despachar seus concorrentes. Com fortes manobras, Igor mostrou mais uma vez que pode ser considerado um dos favoritos ao título da etapa. Nas quartas de final, ele vai encarar o australiano Matt Winxon, atual líder do ranking mundial. O outro brasileiro que ainda está na disputa é o paulista Caio Ibelli, que perdeu sua bateria no round 4 e, se quiser chegar nas quartas de final, terá que vencer o sul-americano George Smith na repescagem. A tendência é que as condições do mar melhorem e a etapa seja finalizada ainda nesse fim de semana. Boa sorte aos nossos brasileiros, então. E domingo, a partir das 9 horas da noite, você já sabe, tem mesa redonda Futebol Debate com a melhor cobertura do derby no Pacaembu. Tudo sobre a movimentação das torcidas, os melhores momentos, lances polêmicos e entrevistas nos vestiários. Tudo isso com a análise da nossa equipe de comentaristas. Tem também reportagens especiais e todos os detalhes da rodada desse fim de semana no Paulistão. A gente espera você, então, 9 horas da noite. Tem Alberto Helena esse domingo? Tem Alberto Helena. Ah, meu Deus, então, melhor ainda. O final de semana de clássicos não vai ser só aqui no Brasil não, viu? Na Espanha, Barcelona e Real Madrid duelam no Camp Nou. De primavera, céu azul na capital espanhola e clima descontraído no último treino do Real Madrid visando o super clássico deste sábado contra o Barcelona pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.
O único desfalque merengue para esta partida é o zagueiro Varane. Pepe será o substituto. Mesmo 10 pontos atrás do adversário, com chances remotas de lutar pelo título e atuando fora de casa, o técnico Zinedine Zidane espera um só resultado nesse confronto. Nós estamos aqui para ganhar todos os partidos. Nós estamos aqui para vencer todos os jogos, tentar vencer todos os jogos. Nos preparamos bem durante toda a semana, faltaram alguns jogadores que estavam com as seleções. E quanto a isso, não havia nada a ser feito. Mas trabalhamos bem essa partida e vamos tentar jogar como sempre. Há 3 pontos em jogo e vamos fazer todo o possível para conquistá-los. Todo o possível para ganhar aí. Esse, aliás, será o primeiro clássico entre Real e Barcelona com Zidane no comando técnico merengue. Mas o algoz da seleção brasileira aparentemente está conseguindo conter a ansiedade. A verdade é que esta noite vou dormir, mas tranquilo. De verdade. A verdade é que esta noite vou dormir tranquilamente porque para mim é só um jogo de futebol. O que temos que fazer é estar pensando apenas que é só um jogo de futebol. E o que temos que fazer é desfrutar disso, jogar contra bons jogadores e medir forças contra o Barça, só isso. Eu vou dormir tranquilo como sempre, concluiu Zidane. Nada mais, mas eu vou a dormir tranquilo como sempre. Em Barcelona, o clima também é ótimo, apesar do céu cinza. Assim como no lado merengue, o único desfalque do clube catalão para essa partida é um zagueiro francês. Mathieu rompeu o menisco do joelho direito e deve ficar até 2 meses fora dos gramados. A ausência não preocupa o técnico Luis Henrique, que quer a vitória para encaminhar o título. Evidentemente, não só estaríamos dando o golpe definitivo no Real Madrid, como deixaríamos o Atlético de Madrid como o único adversário na luta pelo título da Liga. Mas isso é uma hipótese, estamos falando em suposição. E amanhã, depois do jogo, se acontecer, espero que aconteça se fizermos por merecer. Aí será o momento de comentar, afirmou Luis Henrique. Falando em lógica, né? Por tudo, pelos últimos jogos, Barcelona. Mas estamos falando de um clássico e o Real Madrid, né? Isso, eu hoje acordei com o pressentimento que dá Real. Mas é só pressentimento. Porque na lógica, claro, o Barcelona é muito superior, não é muito, mas é superior ao Real. E 2 super ataques, né? Talvez os 2 maiores ataques. Ataque com 3 atacantes, 2 pontas, o centroavante e tal, né? Jogo meio de campo criativo. Nenhum dos 2. Bom, o Barcelona tem o Busquets, que é volante e é só. E o Real, nem isso. Se não jogar, a não ser que jogue o Casemiro, porque o Modric e o Kroos são 2 meias e tal, fazem armação. Aí tem o James Rodrigues ou o Isco, quem ele resolver colocar lá. Mas, enfim, são 2 super equipes, mas eu gosto mais do Barcelona. Eu acho que o Barcelona é mais gostoso de se ver. E no futebol espanhol há um dístico que é tradicionalíssimo, né? No hay que ganar, hay que desfrutar. Não é necessário ganhar, é preciso desfrutar. É isso que faz a diferença do espetáculo do futebol bem jogado. Que aí vai com leveza, vai com vontade de mostrar futebol, jogar bola. Tem um que lúdico, não é só simplesmente o confronto. Preciso ganhar de qualquer jeito, que seja com a mão aos 48 minutos. Sabe, essa mentalidade tacanha que anda por aí. Em vez de exército, você tem moleques brincando com a bola. Fala, garota. Fala, garoto. Amanhã também é dia de clássico no Rio de Janeiro, entre Botafogo e Flamengo. Faltando 3 rodadas para a fase de classificação acabar, o Flamengo precisa da vitória para voltar ao G4. Já o Fogão quer o triunfo para se distanciar do pessoal lá de baixo. No Clube da Estrela Solitária, a ordem do dia é vencer o 2º clássico na temporada. Por isso, o técnico Ricardo Gomes pede para que os jogadores deem a vida contra o Flamengo. Vencemos um clássico, perdemos outro, empatamos 2. E esse nesse caso, para comparar o que passou, seria importante essa vitória para
ganhar para os pontos, 3 pontos, e quantos clássicos? Seriam 2 clássicos de vitória. Já no Flamengo, o clube precisa da vitória para espantar de vez os indícios de crise. Afinal, o rubro-negro soma apenas 5 pontos em 4 jogos. Por isso que esse jogo de amanhã se torna mais importante ainda, porque se a gente conseguir uma vitória que coloque a gente lá em cima da tabela de novo, a gente vai ter 2 semanas cheias, né, praticamente que a gente não teve no ano todo, para a gente poder trabalhar bem, recuperar os jogadores, a parte física também, para depois conseguir a classificação e estar com mais gás. Clássico Carioca será disputado em Juiz de Fora, neste sábado, às 4 da tarde. Hora de ver os jogos da 14ª rodada do Paulistão, a penúltima dessa fase do torneio. O primeiro jogo já rola amanhã cedo, às 10 horas, no estádio Prefeito José Liberati, entre Audax e São Bento. Às 4 da tarde é a vez da Ponte Preta duelar contra o Água Santa no Moisés Lucarelli. Ainda nesse sábado, às 6h30, o São Paulo encara o Oeste no Morumbi. No domingo, rolam os 7 jogos restantes. Às 11 da manhã, o 15 de Piracicaba pega o Linense no Barão de Serra Negra. Às 4 horas, no Pacaembu, superclássico entre Palmeiras e Corinthians. No mesmo horário, o São Bernardo recebe o Red Bull no estádio 1º de Maio. Às 6h30, mais 4 jogos. Capivariano e Santos na Arena Capivari. Ferroviária e Botafogo na Fonte Luminosa. Novo Horizontino e Rio Claro no estádio Jorge Ismael de Biase e fechando aí a rodada, Ituano e Mojimirim no Novelli Júnior. O torcedor são paulino finalmente voltará para casa nesse fim de semana. Depois de um longo período longe do Morumbi por conta da reforma do gramado, hoje os jogadores tiveram a oportunidade de testar o novo tapete. Veja aí na reportagem do Adriano Dolfi. Morumbi, 1º de abril. Estádio pronto para a estreia na temporada. Não é mentira não. Gramado totalmente reformado. Prontinho para o duelo contra o Oeste neste sábado, para a alegria do técnico Paton Balsa. É nossa casa e isso, primeiro, nos llena de alegria. Segundo, creo que va a ayudar en lo anímico a la recuperación del equipo. Se los ve a los jugadores muy contentos por volver al Morumbi. Serão 2 partidas consecutivas aqui no estádio do Morumbi. Depois do Oeste, o Trujillanos da Venezuela pela Copa Libertadores. 2 jogos com necessidade de vitória. O técnico Paton Balsa sabe da pressão que o elenco vem sofrendo, mas ao mesmo tempo fala em um time em evolução. Eu al equipo lo veo evolucionando. Soy muy crítico. Así como no me gustó el equipo los primeros partidos, hoy al equipo yo lo veo evolucionando. Como que estamos dando pasos hacia adelante. Comprendo la ansiedad por querer ver al equipo campeón y verlo primero, pero todo lleva su tiempo. No se puede hacer de un día para el otro. Lo que sí veo que estamos mejorando en algunas cosas. O time deverá ser quase o mesmo em relação ao jogo contra o Linense. Mena entra na vaga de Carlinhos e Michel Bastos, que deixou a última partida reclamando da torcida e pensando em deixar o clube, está confirmado. Hemos hablado y le he manifestado que más allá de las críticas que escucho por parte de la afición, a mí no me cambia la opinión que tengo como jugador. Es un jugador importante para el equipo y va a ser titular mañana porque pienso que es el mejor jugador que puede estar en esa posición. Michel Bastos tiene los años y la experiencia suficiente como para superar eso y tiene el apoyo de todos sus compañeros y mía. Así que va a seguir jugando por más que la gente lo insulte, porque es el mejor jugador que tenemos en esa posición. E Pintado ainda não foi anunciado oficialmente, mas o Gazeta Esportiva conversou com um novo membro da Comissão Técnica Tricolor. A reportagem é do Adriano Dolfi.
Hoje eu não tenho nada oficial de São Paulo. Sei que meu nome está lá, sei que é um dos nomes que circula dentro de São Paulo, é o meu. Isso o próprio pessoal de São Paulo já comentou. Mas eu não tenho nada acertado com São Paulo, nem verbalmente, nem oficialmente. Tenho um compromisso com o Guarani e vou respeitar até o final. Hoje você é técnico de futebol. Você aceitaria participar de uma outra função que não fosse como treinador de São Paulo? Seja na comissão técnica, seja também na parte de futebol profissional? Você consegue imaginar isso? Eu não só imagino como me preparei para isso, né? Eu não sou apenas um ex-atleta que está virando treinador ou vai virar algum tipo de auxiliar. Eu me preparei para isso. Eu estudei, eu passei 1 ano e meio no Cruz Azul, agora no México, fazendo um tipo de... a mesma função que eu imagino que possa acontecer em qualquer outra situação, não só no São Paulo. Então eu estou preparado para isso. Eu sei que é muito difícil, é muita responsabilidade, mas eu me preparei para isso. Então eu me vejo sim numa situação como essa e eu tenho certeza que eu seria uma peça muito útil para algum clube também numa outra função. O técnico Paton Bausa comentou a possível chegada de Pintado para a comissão técnica. La misma que hacía Milton Cruz. Ya he hablado con la directiva. Esto es un tema político, no es una exigencia mía. Y el trabajo que va a trabajar junto con el cuerpo técnico en el día a día, que nos va a ayudar como lo hacía Milton Cruz. No Cruz Azul ele trabalhava na questão de análise de desempenho de jogadores e possíveis reforços. Ele trabalharia também nessa questão aqui no São Paulo? Seria também um dos objetivos? Hay mucha gente que trabaja para eso. Tengo videos todos los días que me dan de jugadores, la parte que trabaja en eso. Hablamos también con Gustavo, con René. También si se va a sumar, también obviamente la opinión de él también va a ser importante, como la son la del cuerpo técnico. Acá la decisión no la toma uno solo, la termino tomando yo, pero después de analizar muchas cosas. E assim é o que vamos fazer. Se é para a gente observar nas entrelinhas, podemos estar errados ou podemos estar certos. Mas a minha observação me leva a crer que nosso querido Paton, pois é, não gostou muito dessa contratação do Pintado. Não lhe gostou muito. Não lhe gostou muito. É verdade, eu tenho a sensação. Aliás, ele também não fazia muita questão do Milton Cruz. Que ainda tinha vantagem de falar muito bem espanhol e tal, porque jogou no México há muitos anos. Enfim, teria sido de grande utilidade para ele, mas ele abriu mão. Não sei, o Pintado, olha, é um rapaz maravilhoso, um jogador de futebol muito dedicado, é um trabalhador, merece meus respeitos, tenho com ele uma relação muito cordial, mas eu não sei se é o perfil exato para essa função, sabe? Precisava uma coisa nova, não é a idade, como se fala em coisa nova, não é a idade, gente. É visão. Visão do que deve ser o futebol. Quais são os jogadores que estilo de jogador deve ser contratado? Não é este jogador ou aquele. Isso aí que eu acho que falta. Não tem pelas conversas que sempre tivemos. Acho que falta esse tipo de traçado interior do nosso querido Pintado, né? E quanto ao São Paulo, quanto ao Bausa, El Paton, o Corinthians teve o empatite, né? Aquele período esse é o empatotite. Agora você tem o empaton. El Paton. Empaton. Que é os empates seguidos do São Paulo, na última, na Bacia das Almas, lá consegue empatar. Não perde a 5 jogos, mas ganhou só 1. É isso aí. Então, eu não sei, ele faz umas coisas estranhas, viu? Por exemplo, o Daniel, que é um destro, jogador habilidoso, um meia que pode dividir com o Ganso, que está carregando a cruz sozinha lá.
na meia direita, ele põe o cara na ponta esquerda. E joga lá praticamente o jogo inteiro na ponta esquerda. A produtividade é menor. O Michel Bastos, que gosta de jogar avançado, ou na ponta direita ou na ponta esquerda, que é canhoto, pode jogar ali, joga no meio. Quando vai mexer no time, tem o Hudson e o Thiago Mendes. Não precisa nem pensar quem é que você tem que tirar, se você vai tirar um dos dois. É o Hudson, ele tira o Thiago Mendes. E assim vai, entende? E o Centurion, aquela ameaça permanente no banco, né? Que a qualquer momento pode entrar. Quando não começa. Enfim, seja lá o que Deus quiser. Agora, eu entendo o Balsa num ponto, que aí falta sensibilidade aos dirigentes do São Paulo. Às vezes eu noto um esforço muito grande para ratificar a autoridade. Eu mando, eu faço, eu contrato e acabou. Uma falta de sensibilidade. Para trabalhar com alguém, com um técnico, se é para ser um homem de confiança, ele tem que escolher alguém da confiança dele. Não dá para você impor alguém para trabalhar ao lado de que você não exija confiança. Sabe, em vez de ajudar, tumultua ainda mais. Essa diretoria do São Paulo, como consequência de todas as que vieram desde o Juvenal Juvencio, é um terror. Após investigação da Polícia Civil, um torcedor palmeirense foi preso hoje em São Paulo, acusado de ser o autor da agressão ao presidente e ao secretário da Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians. A notícia em detalhes está lá no GazetaEsportiva.com. A polícia chegou ao nome de Davidson Correia após rastrear a placa do veículo que estava no local do crime, segundo testemunhas. O carro pertence à mãe do palmeirense ligado à Mancha Verde. Há 2 semanas, em uma reunião na Câmara Municipal com membros das organizadas, eles rechaçaram a ideia de que a agressão tivesse partido de torcedores rivais. O palmeirense preso hoje já esteve envolvido em outros casos e chegou a ficar preso por 2 semanas por ter sido um dos agressores do atacante Wagner Love em 2009. Ele também participou de uma briga generalizada em 2012 na Avenida Inajar de Souza, que terminou com 2 palmeirenses mortos a tiros por membros da Gaviões. Hoje a polícia também fez uma operação na sede da Gaviões da Fiel em São Paulo, supostamente atrás do material usado na agressão ao presidente e ao secretário e que teriam sido levados por torcedores da organizada. Nada foi encontrado. Você viu o histórico, né, do cidadão. Acho que tem que ser investigado com rigor. A ficha criminal, quer dizer? E o histórico também de envolvimento. Capivara. Uma agressão do Wagner Love, envolvimento em confronto que resultou em morte, blá, blá, blá. Quer dizer, não é para um cidadão desse estar frequentando estádio. Bom, mas chega de notícia ruim, porque domingão tem futebol no Pacaembu com mais um derby. Vamos falar agora do Palmeiras, que voltou aos treinamentos na tarde dessa sexta, focado no clássico contra o Corinthians. Por isso, a gente vai direto agora para a academia de futebol, onde o repórter Osmar Garrafa acompanha os ajustes realizados pelo técnico Cuca no time. Boa noite, Garrafa. Já dá para a gente ter uma ideia do que deve rolar aí, essa equipe que vai entrar no campo no domingo? Boa noite. Não, Anitta. Boa noite. Não dá não, porque hoje foi apenas aquele trabalho regenerativo. Os jogadores que participaram da partida ontem apenas se movimentaram no departamento integrado. No campo, apenas os jogadores que não atuaram na partida de ontem os 90 minutos. O goleiro Fernando Praz, esse sim, como é de costume, veio para o campo, mas o time só será definido amanhã. O Cuca muito pouco pôde fazer hoje com os jogadores, até porque a partida foi ontem, hoje é meio que como se fosse um descanso, um trabalho de recuperação. Amanhã já é véspera do jogo. O Cuca tem pouco tempo para trabalhar a equipe. E o Cuca, que ontem conversou conosco, hoje novamente concedeu entrevista, já projetando o clássico deste final de semana, contra o Corinthians no estádio do Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Mas, claro, falou da sua primeira vitória à frente do elenco palmeirense. Depois de 4 derrotas consecutivas, o Palmeiras voltou a vencer, não é? E também já voltou à zona de classificação no Campeonato Estadual. Apesar do resultado de ontem, o técnico Cuca disse que não há motivo para comemorar. Tá louco. Perdemos 4 partidas seguidas, algumas delas
principalmente a última derrota muito feia, então a gente não tem motivo para comemorar. Ganhamos um jogo do Rio Claro, que era a nossa obrigação vencer, para ter uma chance boa de classificação no Paulista, e só isso, a gente não tem motivo para estar comemorando. Fica contente por ter feito um bom jogo, e aí a gente busca uma regularidade. Tá certo. Tá aí o técnico Cuca falando desse bom resultado, da primeira vitória dele, mas pés no chão, porque muita coisa precisa ser melhorada. Sobre a preparação do clássico, você me perguntou, hoje foi esse trabalho regenerativo, trabalho de recuperação, mas nós perguntamos se a preparação é igual como qualquer outro jogo que vale 3 pontos, ou enfrentar o maior rival dá um clima todo diferente nessa preparação. Eu não sei para que time se torce, mas se for um dos dois, o coração aperta, né? Bate aqui, né? Então o nosso também é assim, não pensa que é diferente, não. Clássico é diferente, mexe com a torcida, com a cidade inteira, com a imprensa, com a família, é bom. E a gente tem que estar preparado para isso. São os grandes jogos, né, que fazem a diferença para a gente. Esse é um grande jogo. Antes de falarmos mais do clássico importante do final de semana, vamos retomar, Anitta, 2 pontos que aconteceram ontem no estádio do Pacaembu na partida contra o Rio Claro. Um deles foi a expulsão do preparador físico Omar Feitosa. Ele estava se comunicando com um rádio, com alguém que estava na tribuna. Isso foi observado pelo repórter do Sport TV, o nosso companheiro, colega, competente jornalista Tiago Maranhão, que informou isso na transmissão. O árbitro não, óbvio, ele não fez essa reclamação ao quarto árbitro, ou essa informação ao quarto árbitro. E alguém da arbitragem que acompanhava a transmissão do Sport TV entrou em contato com o representante, que avisou também de forma ilegal o árbitro, porque não é permitido interferência extra, nem a do jornalista, que não interferiu, e nem de outra pessoa da arbitragem. O que aconteceu? O árbitro foi comunicado, foi lá e expulsou o Omar Feitosa. E ontem isso não foi abordado com o técnico Cuca no vestiário, até porque nas redes sociais do jornalista foi uma pressão muito grande em cima dele, que teve que excluir a conta do Twitter. E hoje nós abordamos esse tema com o técnico Cuca, para saber se ele estava ou não se comunicando com alguém. O Cuca, ontem aconteceu uma situação curiosa, né? A expulsão do Omar Feitosa, estava se comunicando com alguém, usando rádio, algo que não é legal. E um colega nosso, sem ser corporativista, né, ele na sua missão jornalística, informou isso na transmissão, não informou a representante, a árbitro, talvez alguém tivesse vendo a transmissão, e comunicou o representante também de forma equivocada, porque isso também não é permitido, e aí expulsaram o Omar Feitosa. Enfim, isso é uma determinação sua, você sabia, não sabia, enfim, o que você pensa sobre isso, no momento que a gente está passando pedindo um Brasil mais limpo, mais justo, e o nosso colega acabou sendo execrado aí nas redes sociais, enfim, gostaria da sua opinião sobre esse tema. Eu não sei, né, eu não quero entrar em detalhe do rapaz que falou, não. O Omar, ele trabalha em sincronia com o Altamiro, que é fisiologista, e tem naquele chip onde os jogadores percorrem, que quantidade eles percorrem, e conversam sobre isso. O meu auxiliar estava no banco comigo, o Cuquinha. Então não é uma escuta para tirar proveito da parte tática. Eu acho que isso ali não atrapalha em nada ninguém. 2 profissionais da área física conversarem. Mas acharam que não podia, saiu do banco, não tem problema nenhum. Eu acho que isso aí não pode nem dar muita ênfase para isso. E a outra questão foi a abordagem do Gabriel Jesus na saída, conversando com os colegas jornalistas, dizendo que o Palmeiras é perseguido pelos jornalistas, que nós não damos o mesmo tratamento ao Palmeiras como damos aos rivais Corinthians, São Paulo e Santos. Cuca falou a respeito. Veja bem, na entrevista que ele deu, eu vi hoje, eu acho que ele exagerou um pouco, né? Porque ele foi um pouco pesado em dizer que o tratamento não é igual para as equipes, é que ele está aqui no Palmeiras, ele não sabe como é lá no Corinthians, Santos, São Paulo, enfim, que com certeza os jogadores de lá também têm o mesmo sentimento, né? Então, por ser um menino de 18 anos, que vai fazer 19 anos, fez um desabafo, isso a gente tem que entender, não levar para o lado errado, né? E não concordo com as pessoas que falam que sou eu que pilho o jogador para que ele faça isso, porque eu nunca falei mal da imprensa, não tenho inimigo nenhum na imprensa, pelo contrário, o momento que a gente passa aqui no Palmeiras hoje, eu acho que vocês foram até bonzinhos demais, comigo, conosco,
porque o que estava acontecendo, e Deus queira que tenha parado, estava muito ruim, muito feio, então eu não tenho queixa nenhuma e, pelo contrário, não pilho ninguém contra a imprensa. Eu acho que vocês têm o direito de criticar e elogiar quem vocês quiserem, de acordo com o que vocês vejam. Sempre muito sincero o técnico Cuca. Amanhã trabalha pronto para o Clássico e a definição da equipe. O Edu Dracena deve voltar à zaga. O Dudu está à disposição, se movimentou hoje. Robinho e Arouca no departamento médico são as dúvidas, além do Matheus Salles, que está suspenso. Amanhã trabalha pronto e domingo o Clássico e todos os detalhes no Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Anitta. Boa noite, Garrafa. Um beijo, obrigada. Se o Palmeiras finalizou os treinos agora há pouco, o Corinthians não deixou por menos e também marcou as atividades para essa tarde no estádio do Pacaembu, palco do Clássico desse domingo. Felipe Esboril acompanhou a movimentação do Alvinegro nesta sexta-feira. Acompanhe. Atuar no Pacaembu não era estranho para o Corinthians, que se habituou a chamar este estádio de seu. Sem jogar na Arena Municipal desde 2014, quando inaugurou a Arena Corinthians, o clube tomou providências para não ter problemas no reencontro, no clássico deste domingo contra o Palmeiras. Treinou na tarde desta sexta-feira no palco da partida do final de semana. Treino especificamente para ficar voltado para o jogo, é uma grama que ela é diferente, é um colchãozinho maior, tu consegue estar mais envolvido no jogo, tu consegue trazer uma atmosfera que ela vai trazer e quanto mais próximos das situações de jogo a gente fizer, tanto melhor. A situação do time é muito confortável no Paulistão. Com 6 vitórias seguidas, classificação garantida e ainda a melhor campanha desta primeira fase, está difícil saber quem para o Corinthians. Na tarde de hoje, o técnico Tite deu pistas sobre se vai ou não poupar os jogadores ditos titulares. Em nenhum dos clássicos que disputou nesta temporada, o técnico Tite colocou o que tem de melhor em campo, o que ele deve fazer neste domingo contra o Palmeiras, mesmo sabendo que na próxima quarta-feira tem o confronto na Colômbia, diante do Santa Fé, pela Copa Libertadores da América. Não havendo surpresas de última hora, Elias realmente voltará ao time do Corinthians no clássico de domingo. O treinador incluiu o meio-campo recuperado de uma lesão séria na canela. O volante não atua desde o dia 17 de fevereiro, partida contra o Cobressal, quando foi constatada uma lesão séria na canela. Depois deste longo período no departamento médico, Elias já está em condições de atuar neste final de semana contra o Palmeiras e deve ocupar a vaga de Rodriguinho no time titular. Louco isso, né? O Elias é um dos poucos remanescentes daquele time titular, campeão brasileiro, que é Cássio, que sobraram Cássio, Fagner, Felipe, o Wendel e o Elias, são os únicos que sobraram. E o Corinthians está tão bem que a gente quase nem lembrou que o Elias estava machucado. Em nenhum momento vai ser, está faltando o Elias no time do Corinthians. E olha que o Elias estava na seleção brasileira recentemente. Para ver o que conseguiu o Tite no Corinthians nesta temporada, Alberto Lema. Pois é, ele primeiro lançou esse menino Maicon, que é muito bom, segundo volante. Mas também ressuscitou o Rodriguinho, que é um meia de habilidade e que faz a função também de segundo volante. Que eu acho até que é um avanço do Tite muito grande, quando ele escala o time com o Amaral, o William, ou o Bruno Henrique e o Rodriguinho ao seu lado. O Corinthians está muito bem. O Tite, aliás, é uma coisa curiosa, hein, rapaz? O Tite é um mito já em vida no Corinthians, sendo que ele não pertence àquela categoria dos mitos, dos treinadores mitológicos que estão no futebol brasileiro, que são geralmente os tipo mal-humorado, gritalhões, cara feio, meio analfabeto e tal, aquele tipo assim, né? Não, ele é um sujeito civilizado, um sujeito inteligente, fala direito, corretamente, tudo estudioso e tal, de boa paz, tranquilo, não sabe? Não. E eu acho que aí está o grande segredo da carreira vitoriosa dele no Corinthians. Sobre o Thiago Maranhão, querem falar alguma coisa? Thiago Maranhão, grande amigo meu, um abraço.
pai dele melhor ainda, e é o seguinte, na era da comunicação, na era da informática, ficar proibindo o cara de falar pelo... É de uma imbecilidade. Gente, resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Quem vence o clássico do Paulistão? Palmeiras ou Corinthians, ou dá empate? 54% Corinthians. Um beijo, até domingo no Mesa Redonda Futebol Debate. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até domingo.